Capítulo 254, Presente. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. Na Terra, os juramentos são feitos como bebidas frias. Eles não têm a menor sinceridade. Especialmente para algumas pessoas, que usam juramentos como um meio de enganar os outros. Mas era diferente aqui no continente Ak. Aqui, ninguém faria juramentos inadvertidamente. Especialmente para as divindades que eles adoravam. Zalhai não sabia se realmente havia divindades no continente, mas ele tinha certeza de uma coisa: os juramentos não eram feitos sem pensar. Porque ele descobriu que, uma vez que você fez um juramento, seu coração teria um sentimento especial. Foi como Chuvanin, que fez um juramento de sangue, ele não seria capaz de traí-lo depois disso. Assim, Zalhai agora sentiu que tinha uma conexão especial com Eos depois que ele fez seu juramento. Esse era um sentimento de estar preso por sangue, o que era muito vívido para ser só na sua imaginação. Depois de dizer algo parecido com o que o Eos acabou de dizer, Zalhai pegou a tigela de sangue de Agali, depois que o Eos bebeu metade dela em um gole só. Zalhai estava um pouco enjoado com a visão do sangue, mas ele sentiu que seu sangue estava esquentando sob os efeitos do juramento. Ele não pensou mais e apenas engoliu de uma só vez. Um gosto e um cheiro indescritível preencheu sua boca, o que quase o fez vomitar. Mas ele ainda fechou os olhos e deixou o sangue chegar até o estômago completamente. Ele colocou a tigela no chão depois que a última gota terminou, mas ele estava com a boca fechada, temendo que ele vomitasse assim que abrisse a boca. O Eos não estava se sentindo muito bem, mas ele era muito melhor nisso do que Zalhai. Ele olhou para Zalhai e disse: "A partir de hoje, nós somos irmãos." Depois disso, ele se curvou com Zalhai. Os dois se levantaram depois de fazer isso 3 vezes. O Eos riu alto: "Desde que você é meu irmão de hoje em diante, vamos ver o meu sexto irmão." "Oh, certo. Quantos anos você tem hoje?" Zalhai deu uma segunda olhada e se forçou a engolir sua saliva para conter o fedor em sua boca. Ele respondeu: "Eu tenho 18 anos, e você?" O Eos riu: "Parece que eu vou ser o irmão mais velho. Eu tenho 20 anos hoje." Zalhai imediatamente disse: "Irmão mais velho." O Eos riu e deu um tapa no ombro de Zalhai. Mendes se aproximou com um pequeno punhal na mão. Esse punhal era muito melhor que o de Spier. O cabo e a bainha eram dourados e cravejados de pedras preciosas. A coisa toda parecia nobre e estrangeira. Mendes ficou na frente de Zalhai e entregou o punhal. "Pequeno Rai, este é o meu presente para você." Zalhai notou como Mendes mudou seu jeito de se dirigir a ele. Parecia que Mendes realmente estava o tratando como um irmão. Ele não se segurou e pegou o punhal brilhante. Ele se curvou para Mendes: "Obrigado, sexto irmão." Mendes riu: "Não seja. Você é meu irmão mais novo agora. Onde está seu presente, pequeno sétimo?" O Eos sorriu: "Dentro da tenda." Ele liderou o caminho para Zalhai dentro da tenda. Depois disso, ele pegou uma bengala na parede e colocou nas mãos de Zalhai: "Irmão, este é o meu presente para você." Zalhai mediu a bengala de equino, e o que ele podia ter certeza a princípio era que isso era uma antiguidade, já que parecia muito antiga. Embora tivesse sido bem limpa, Zalhai não podia negar as cicatrizes do envelhecimento em sua superfície. A bengala não era longa. Tinha menos de 1 metro de comprimento e era tão grosso quanto um polegar. O punho era feito de um osso de uma besta mágica desconhecida, era tão escuro quanto jade negro. Ainda não estava frio ao toque. Em vez disso, tinha um traço de calor. O punho tinha alguns padrões muito complicados gravados nele, e eles não pareciam ter sido gravados apenas para parecer ornamentados. O corpo da própria bengala era feito de minúsculos fios entrelaçados. Eles não eram fios normais, pois Zalhai descobriu que haviam fios dourados e prateados, assim como fios de outras cores. Um fio em cima do outro, entrelaçado por dentro, isso fez a bengala pesada. Zalhai sentiu que ela pesava pelo menos vários quilos em suas mãos. Parecia que poderia ser usado diretamente como uma arma. Onde a bengala e o punho se encontravam, havia uma pequena tira de couro agindo como um protetor. Não se sabia de qual besta mágica essa tira tinha vindo, e não era longa.
Tinha apenas 10 centímetros de comprimento, e também muito envelhecida, o que podia ser visto a partir do seu escurecimento. Apesar disso, ainda era muito resistente. Mendish e Yale também estavam olhando para a bengala enquanto Zalhai estava avaliando. Seus olhos continham um traço de admiração. Zalhai então viu seus olhos. Ele se sentiu estranho por eles e perguntou ao Wales: Ei, irmão, o que há de tão especial nessa bengala? Wales sorriu. Esta bengala é uma espécie de símbolo de identidade. É um tesouro em que a tribo do touro Hercúleo se deparou, mas ninguém sabia usar. No final, foi passado de uma geração para a próxima. Em cada geração, a bengala é passada para o sucessor do chefe da tribo. Qualquer um que detenha esta bengala tem uma certa habilidade de convocação para todas as tribos cabeça de bovino. Segurar esta bengala permite que alguém comande 5.000 pessoas da raça cabeça de bovino. Zalhai então entendeu que não era apenas uma bengala. Isso era mais como um símbolo de comando. Uma bengala que poderia comandar homens-fera quando segurado. Este presente de Wales não era barato. Mas Zalhai não pretendia devolvê-lo a Wales. Isso não era igual a quando foi com Laura e os outros. Ele estava na pradaria dos homens-fera agora, e ele estava encarando homens-fera. Não havia necessidade de formalidades. Se eles te presentearem com algo, você só tem que aceitar. E Yale também trouxe algo de suas posses naquele momento. O item era um frasco de prata com gravuras muito bonitas. Não era grande, já que era tão grande quanto a palma de Zalhai. Para os homens-fera, isso era simplesmente muito pequeno. E Yale apresentou o frasco a Zalhai e disse: Pequeno Rai, este é o meu presente. Quando eu era jovem, tive a oportunidade de ir uma vez à Floresta dos Elfos, onde eu consegui este frasco. Mas não o subestime. Dentro dele contém o líquido da vida, uma coisa particularmente preciosa para os elfos. Zalhai pareceu surpreso com o frasco de prata. Não era desconhecido ouvir falar no líquido da vida. Pelo contrário, ele ouviu falar disso mais de uma vez, porque era famoso demais no continente. O líquido da vida era uma secreção líquida vinda do objeto divino dos elfos, a árvore da vida. A quantidade produzida não era alta, mas tinha um efeito muito grande. O líquido da vida pode restaurar a resistência, ki de batalha e magia. Isso pode até desintoxicar. Isso era um tesouro incomparavelmente único, famoso em todas as partes do continente. Nas terras humanas, isso era sem preço e inestimável, desde que só existia em lendas. Ninguém tinha visto e ninguém tinha comprado um. Se não fosse por uma testemunha de seu uso, as pessoas certamente pensariam nisso como uma mentira sem base. Zalhai não imaginava que Yale lhe desse um frasco disso. Para ele, isso era simplesmente uma coisa preciosa. Ele fez uma reverência para Yale. Obrigado, Sr. Yale. Yale sorriu sem dizer uma palavra, mas Zalhai ficou um pouco embaraçado. O presente de Mendish à parte, os presentes de Yale e Wales eram extremamente preciosos. Se ele não oferecesse as coisas em troca, isso seria seriamente inaceitável até certo ponto. Zalhai sorriu ao pensar nisso. Ele jogou os 3 objetos dado para ele no espaço e 3 bolsas espaciais apareceram. Zalhai colocou as 3 bolsas de aparência normal em suas mãos enquanto sorria e disse: Este é o meu presente para vocês. Espero que vocês não as achem desagradáveis. Todos os 3 deram uma olhada nas bolsas. Eles não as abriram nem mostraram qualquer reação. Eles apenas as guardaram com cuidado. Zalhai se sentiu um pouco embaraçado com a aparência deles. Não era como se ele quisesse testar como eles reagiriam. Se todos os 3 não gostassem de suas oferendas, mesmo quando ele tivesse acabado de fazer o juramento de sangue da decapitação com Wales, ele não os veria como um irmão depois. Mas, obviamente, ele se preocupava demais. Homens-fera eram realmente muito simples. Mesmo que Wales fosse uma pessoa tão calculista, comparado aos humanos, ele também seria um simplório. Nas terras dos homens-fera, as relações entre irmãos não podiam serem medidas com presentes. Mesmo quando você deu ao seu irmão muito ouro, enquanto seu irmão apenas lhe deu uma folha de grama em troca, você não poderia ficar com raiva. Porque vocês eram irmãos. Zalhai coçou a cabeça e disse embaraçado: Vocês todos têm que guardar o que te dei muito bem. Essas não são bolsas comuns,
mais bolsas espaciais. Cada uma contém 10 metros cúbicos de capacidade e não precisa de energia. Apenas solte a corda da bolsa para usá-la. Os três deram uma olhada e se entreolharam. Eles rapidamente tiraram as bolsas e as abriram como se não pudessem esperar por isso. Uma formação mágica ilusória apareceu em cada bolsa. Zhao Hai imediatamente explicou: aponte a formação mágica para o objeto que você quer manter, e pense nisso. Essa coisa será automaticamente colocada na bolsa. Se você quiser retirá-la, basta abrir a bolsa, pensar no que você quer tirar e você pode trazê-lo para fora. Os três experimentaram um pouco, olharam para suas bolsas com sorrisos enlouquecidos e depois guardaram suas bolsas com cuidado, como se fossem as coisas mais preciosas de suas vidas. Eles pareciam ser ainda mais cuidadosos do que se tivessem esculpindo em cascas de ovo. Zhao Hai não pôde deixar de rir deles. Eu digo, vocês não precisam ser tão cuidadosos. Com esse tipo de qualidade, você não pode danificar essas bolsas. Wales lançou um olhar estranho para Zhao Hai e disse: o que você sabe sobre ter cuidado? E se eles se quebrarem? Zhao Hai riu: está tudo bem se o fizerem. Eu só vou entregar alguns para você novamente. Depois que Zhao Hai disse isso, os três pararam seus movimentos e olharam diretamente para Zhao Hai, que então perguntou com incompreensão: o que? Qual é o problema? Wales gritou e atacou Zhao Hai. Mendes atacou também, enquanto Yale não era tão rápido quanto eles, então ele apenas ficou ao lado rindo com a visão. Wales sentou em cima de Zhao Hai enquanto ele continuava batendo nele e perguntou: você me pergunta qual é o problema? Você realmente se atreve a fazer essa pergunta, seu pirralho? Você não sabe o que há com você. Você tem um monte de bolsas espaciais. Por que você não está nem um pouco triste quando você os entrega? Mendes também não deixou Zhao Hai fora do gancho. Como Wales, ele estava golpeando a cabeça de Zhao Hai como uma bola, o que deixou Zhao Hai muito tonto. Os dois se levantaram depois de um tempo, e Zhao Hai se levantou, no meio, com tontura. Ele olhou para eles com desdém: eu não acredito em vocês dois. Quando foi que eu disse que tenho muito para dar? Lembre-se, eu sou um bruxo divergente. Bruxo divergente, entenderam? Wales deu uma segunda olhada: bruxo divergente. Você está dizendo que você é um deles mesmo, meu irmão. Zhao Hai assentiu com a cabeça para isso. Wales olhou para Zhao Hai com um brilho nos olhos: bom, sua técnica divergente tem algo a ver com a criação dessas bolsas espaciais. Por que você está vendendo grãos? Apenas venda elas em vez disso. Zhao Hai olhou para Wales desagradavelmente: não fale besteira. Eu acabei de dizer que eu sou um bruxo divergente. Quando eu disse que posso fazer essas bolsas? Elas foram encontradas por mim em uma caverna, e havia apenas algumas delas. Depois de entregá-las a Laura e às outras duas, restaram apenas estas três. Minha habilidade como um bruxo divergente é a habilidade de transformar cadáveres em criaturas mortas-vivas, e depois colocá-las em meu espaço. Onde mais você acha que essas bolsas e grãos vieram? Wales e os outros dois concordaram com a explicação de Zhao Hai. Eles não tinham visto nem usado equipamentos espaciais antes, mas tal equipamento não seria muito grande. Se o armazenamento de cada equipamento fosse grande, os humanos já teriam contornado a necessidade de usar carroças puxadas a cavalos quando lutavam contra homens-fera, simplesmente por transportar comida para a fortaleza da parede de ferro usando equipamentos espaciais. Dessa forma, os homens-fera não seriam capazes de romper a fortaleza. Existiam bruxos divergentes entre humanos e homens-fera. Havia mais do que alguns deles em terras de homens-fera, e da mesma forma, eles eram muito respeitados como um grupo. Era porque suas habilidades especiais poderiam ajudar as tribos dos homens-fera em um nível maior. Wales perguntou a Zhao Hai: é ótimo que você tenha tanta perseverança, irmão. E eu tenho que perguntar: o seu espaço pode armazenar Agali e outros do tipo? Zhao Hai ficou surpreso. Ele não esperava que Wales fosse tão inteligente apenas pelo que Zhao Hai disse. Isso foi além de suas expectativas. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.
E fiquem todos com Deus.